tarde, todos os companheiros da Causa Operária TV. A gente está começando mais um programa Correspondente Internacional, programa das quintas-feiras às 4 da tarde aqui na COTV. Já convido você que está acompanhando a nossa programação 24 horas por dia a deixar a sua curtida aqui no nosso vídeo, botãozinho embaixo do vídeo aí, curtir, o joinha, isso daí ajuda bastante a gente a melhorar o ranqueamento da Causa Operária TV e dos vídeos da Causa Operária TV, no caso do nosso vídeo 24 horas no YouTube. Além disso, convido você a comentar, fazendo como o companheiro Arthur Freitas aqui no nosso chat. A gente vai interagir aí, como sempre, com os nossos companheiros que assistem aos nossos programas. Convido você também a compartilhar esse programa em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos, no WhatsApp, em grupos, mensagens diretas para os seus amigos, fazendo listas de transmissão aí. É muito fácil fazer uma lista de transmissão no WhatsApp, você coloca ali mais de 200 pessoas e manda a mesma mensagem automaticamente para toda essa gente aí. Isso daí é um meio muito eficiente aí para compartilhar a programação da Causa Operária TV. Então faz isso agora, entra no WhatsApp, cria uma lista de transmissão e manda o nosso vídeo ao vivo aí para todos os seus contatos. Compartilha também no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, compartilha por e-mail, nas outras redes sociais que você possa ter, em páginas, em grupos, né? E com mensagens também diretas aí para os seus amigos nas redes sociais. Isso daí ajuda muito a crescer a Causa Operária TV. Convido você a se inscrever também no nosso canal. Já são mais de 88.200 inscritos na Causa Operária TV. Tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, inscreva-se. Do lado desse botão tem o botão Seja Membro, que é uma contribuição muito especial para o nosso canal, uma contribuição financeira, apenas R$ 7,99 por mês. Você se tornando membro, você contribui financeiramente com a Causa Operária TV para que a gente possa, né, comprar os nossos equipamentos, fazer a manutenção aqui dos nossos estúdios, conseguir pagar também, né, todas as tarifas aí de energia, de água, de aluguel, e conseguir melhorar a nossa infraestrutura para também melhorar a nossa produção técnica e aumentar o nosso número de programas, melhorar o nosso conteúdo, colocar reportagens, documentários, mais programas ao vivo, mais entrevistas, né? É por meio disso daí, da contribuição dos nossos companheiros, contribuição militante, solidária, voluntária, que a gente consegue fazer com que a Causa Operária TV cresça, porque a gente não recebe dinheiro de capitalistas nem do governo, né? Muito pelo contrário. Eles, além de, logicamente, não nos financiarem, tentam nos boicotar de todas as maneiras possíveis. É assim que uma imprensa operária funciona, né? Contra toda a vontade da burguesia, do imperialismo e da direita, e com apoio da classe trabalhadora. Bom, a gente vai começar aqui o nosso programa. A gente vai falar principalmente da questão dos Estados Unidos, né? A sucessão aí, a passagem de poder do Donald Trump para o Joe Biden, muito conturbada, né? Assim como todo o cenário político, econômico e social dos Estados Unidos. A gente vai tratar sobre todos esses fatores aí envolvendo o maior país imperialista do mundo, daqui a pouco, com o nosso convidado que vai entrar diretamente de Portland, no Oregon, para falar com a gente. Antes disso, vamos falar um pouco sobre alguns outros países, porque a situação do coronavírus está voltando, se é que foi embora alguma vez, né? Com tudo no mundo todo, principalmente nos países que são oprimidos pelo imperialismo, como é o caso da Palestina, que sofre um bloqueio brutal por parte de Israel, e os casos de coronavírus estão aumentando bastante, como a gente vai ver nessa reportagem da Telesur. Hoje nos concentramos na Palestina e começamos na faixa de Gaza, onde o sistema de saúde está à beira do colapso devido ao aumento de novas infecções por coronavírus. Nas últimas semanas, as cifras diárias se aproximam dos 1.000 contágios. O Ministério da Saúde pediu uma ação urgente com o objetivo de proporcionar os equipamentos necessários para detectar o vírus.
Acabaram os insumos, e esse é o motivo pelo qual mandamos mais listas ao OMS e ao Ministério de Saúde, que nos apoiam. Mas faz tempo que não encontramos mais ninguém que nos escute. Em resposta aos pedidos das autoridades médicas, a Organização Mundial de Saúde, única fornecedora do teste de Covid-19 em Gaza, doou material suficiente para retomar os exames por 8 dias e advertiu que serão necessários mais apoios e recursos da comunidade internacional. Para frear o contágio, a Palestina ordenou o fechamento de mesquitas, escolas e universidades. Um toque de recolher completo será imposto nos finais de semana. Continuam os protestos internacionais contra o assassinato de um adolescente palestino executado no dia 4 de dezembro pelas forças de ocupação israelenses nos arredores de Ramallah. O governo da França, nesta terça-feira, recordou às autoridades israelenses seu dever de proteger os civis, em particular os menores de idade. Antes da França, a Unicef, a ONU e a União Europeia pediram que Israel inicie uma investigação rapidamente e preste contas sobre os autores do crime. Sempre trabalhei com a ajuda de Ali. Me surpreendeu que ele não tivesse aparecido quando já era quase 11 horas. Ele escutou o barulho das balas neste lado do povoado e foi jogar pedras nos soldados. Ali Abu Alia, que fazia 15 anos no dia da sua morte, recebeu um disparo no abdômen e se tornou o 5º adolescente assassinado por soldados israelenses em 2020 na Cisjordânia, segundo relatórios de organizações não governamentais. A Federação Internacional de Jornalistas e o Sindicato de Jornalistas Palestinos apresentaram reivindicações às Nações Unidas pelas agressões de Israel contra jornalistas na Palestina. As denúncias legais apresentadas pelos familiares das vítimas alegam ataques sistemáticos, uso excessivo de força letal, discriminação e impunidade. Elas indicam também que os assassinatos de profissionais dos meios de comunicação são uma violação do direito à vida, à liberdade de expressão, ao direito internacional e podem constituir crimes de guerra. A Federação Internacional de Jornalistas registrou a morte de pelo menos 33 palestinos filiados à organização desde 1990, enquanto em 2019 o Sindicato de Jornalistas Palestinos documentou 760 violações, incluindo mais de 200 casos de ataques físicos. Bom, a gente vai ver também agora uma reportagem do Brasil de Fato a respeito dos resultados aí da Assembleia Nacional da Venezuela, né? A gente já noticiou aqui na Causa Operária TV que o chavismo obteve uma vitória esmagadora com mais de 90% das cadeiras que serão ocupadas pelo Grande Polo Patriótico, a unidade em torno do Partido Socialista Unido da Venezuela, do governante Nicolás Maduro, e a oposição ficou com menos de 10% aí de vagas no parlamento. Vamos ver as repercussões dessas eleições com a Michele de Mello, do Brasil de Fato. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela entregou as credenciais dos 277 novos deputados da Assembleia Nacional. O Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, partido governante, conquistou a maioria absoluta do parlamento com 253 cadeiras. A oposição de direita e de esquerda conquistou 21 assentos, sendo 11 para o Partido Ação Democrática, 3 para a Avançada Progressista, 3 para o Partido El Cambio, 2 para o Partido Primeiro Venezuela, 1 para a organização COPEI e 1 para o Partido Comunista da Venezuela. Além disso, as comunidades indígenas de 10 estados do país elegeram à parte os seus 3 representantes do Poder Legislativo no dia 9 de dezembro. Com mais de 90% do parlamento, o PSUV se consolida como a maior força política da Venezuela, ao controlar o executivo, o legislativo e a ampla maioria dos governos estaduais e municipais. As denúncias de fraude não demoraram para aparecer. Um dia depois das eleições, os países do chamado Grupo de Lima, que inclui o Brasil, Colômbia, Peru, Chile, entre outros, afirmaram que o resultado havia confirmado uma fraude. A União Europeia, que se negou a enviar uma missão de observação eleitoral, também questionou o resultado.
A abstenção de cerca de 70% do eleitorado é a base das acusações de falta de legitimidade do processo. No entanto, também no dia 6 de dezembro, a Romênia, um dos países associados à União Europeia, realizou as eleições legislativas e, assim como a Venezuela, contou com a participação de 30% dos cidadãos. Para um país com um sistema parlamentar, o resultado poderia ser questionável. No entanto, foi referendado pelo Bloco Europeu. Além disso, se compararmos o resultado venezuelano, um país com sistema presidencial e voto facultativo, com outros do nosso continente, é possível encontrar mais semelhanças. Nas eleições de 3 de novembro, nos Estados Unidos, somente 30% do eleitorado compareceu às urnas de maneira presencial. O restante votou pelos correios, uma modalidade não permitida na Venezuela. No Chile, desde que o voto deixou de ser obrigatório, os processos eleitorais, com exceção do plebiscito constitucional de outubro deste ano, nunca contaram com mais de 40% de participação. Esses estados, que por um lado acusam fraude em um processo eleitoral previsto na Constituição e acompanhado por mais de 200 observadores internacionais, por outro, preferem referendar a consulta popular convocada pelo deputado Juan Guaidó. No sábado, 12 de dezembro, foram divulgados os resultados prévios dessa consulta, realizada majoritariamente de forma online, através de plataformas como o Telegram. Segundo Guaidó, mais de 6 milhões de pessoas votaram. No entanto, uma série de vídeos e fotografias comprovam como esse plebiscito online poderia ser burlado. Pessoas usando cédulas de identidade de falecidos ou até com números falsos puderam participar. Apesar de que a Constituição venezuelana prevê a figura de referendo revogatório, Guaidó optou por um processo online, sem qualquer observação internacional, sem suporte dos organismos do Estado, como o próprio Poder Eleitoral, e sem qualquer base na legislação venezuelana. A falta de seriedade do processo virou motivo de críticas, inclusive dentro da oposição, que se negou a participar. Depois dessa consulta, sem qualquer verificação, o autoproclamado presidente convocou uma manifestação para impedir a posse da nova Assembleia Nacional no dia 5 de janeiro. Na última legislatura, a oposição de extrema-direita obteve a ampla maioria do parlamento, se revezando na presidência. Juan Guaidó assumiu o cargo em 2019 e usou esse espaço para se autoproclamar presidente do país. Com a nova Assembleia Nacional, Guaidó perde todos os espaços institucionais em que poderia gerar alguma influência na política venezuelana. Internacionalmente, Joe Biden, que assumirá a presidência dos Estados Unidos, já disse que irá rever a política de sanções contra a Venezuela. Cada vez mais isolado no cenário político nacional e internacional, agora Juan Guaidó propõe a extensão do período de mandato da antiga legislatura e também não descarta abandonar o país. Perdão. Vamos ouvir agora notícias de Cuba, boletim da nossa querida companheira Márcia Chueri, direto de Havana, falando sobre as mudanças econômicas que estão sendo implementadas na ilha. Olá a todos, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Hoje é 15 de dezembro de 2020. O assunto mais importante em Cuba hoje é o ordenamento econômico, que já tinha sido anunciado em outubro. Quinta-feira passada, 10 de dezembro, o governo informou em rede nacional que a mudança entra em vigor a partir de 1º de janeiro. Esse ordenamento econômico é muito amplo e mexe profundamente com a economia cubana. Vou dar um quadro geral. Eu diria que o aspecto principal em relação à população é que o ordenamento beneficia quem trabalha regularmente. Em relação às empresas, favorece as que forem mais eficientes, tanto estatais como privadas. São 4 aspectos principais: unificação monetária, unificação cambial, mudanças no sistema de subsídios e gratuidades e mudanças em salários, aposentadorias e pensões. A unificação monetária significa que Cuba passa a ter apenas uma moeda, o peso cubano. A unificação cambial é consequência disso. O peso cubano vale hoje 24 cucs. O cuc vale aproximadamente $1. Com a unificação, a moeda cubana passa a ter uma relação de 24 pesos por $1. O que mais preocupa a população é a redução dos subsídios e gratuidades, mas estas foram estabelecidas em equilíbrio com as mudanças nos salários, aposentadorias e pensões. O princípio que rege o ordenamento é:
Ninguém ficará desamparado nem esquecido. Não haverá política de choque, as mudanças serão graduais. O plano é o seguinte: o governo estabeleceu um valor de referência de uma cesta básica de bens e serviços, que inclui alimentação, transporte, tarifas, como água e eletricidade, higiene e asseio, etc. O valor dessa cesta básica é de 1.528 pesos e o salário mínimo passou a 2.100 pesos. Esse valor representa um aumento de 9,3 vezes em relação ao valor atual. Todos os salários serão aumentados segundo uma escala com 32 posições. A diferença entre o salário mínimo e o mais alto da escala é de 4,5 vezes. As aposentadorias e pensões também serão reajustadas segundo os mesmos parâmetros. As pessoas que ganharem até 3.260 pesos não pagarão imposto. A partir desse valor, pagarão 3% sobre a diferença. Isso é novo. Outra coisa nova: todo trabalhador passará a contribuir com 5% para a Previdência. Esse grande aumento salarial tem o objetivo de cobrir a diferença do aumento de preços e da redução de subsídios e gratuidades. Explicando melhor, todos os cubanos têm direito a adquirir produtos básicos subsidiados na rede de fornecimento estatal que eles chamam de bodegas. Essa rede cobre todo o território do país e é organizada por local de residência, ou seja, cada família tem a sua bodega, onde retira mensalmente arroz, grãos, óleo, açúcar, café, farinha de milho, ovos, carne, peixe, frango, etc. Esses produtos não cobrem totalmente as necessidades das famílias, mas são quase gratuitos. O valor deles vai subir a partir de agora. O subsídio não será todo eliminado de imediato, mas será reduzido. O mesmo vai acontecer com o valor do transporte. Por exemplo, a passagem de ônibus urbano passará de 40 centavos de peso para 2 pesos em Havana e 1 peso nas demais províncias. E também vai acontecer com as tarifas de água, luz e telefone. No caso da eletricidade, há uma escala de consumo. Mesmo com a redução do subsídio, cerca de 86% da população continuará sendo beneficiada com um preço inferior ao do custo real. O grande risco para a implantação desse ordenamento é um aumento especulativo de preços que provocaria inflação. Para preveni-lo, o governo estabeleceu preços máximos a uma série de produtos básicos e vai dar vantagens tributárias ao setor agropecuário. Mais de 90% do comércio varejista aqui é estatal, portanto, com preços controlados. Mas há o risco da ação dos acaparadores que compram os produtos em grandes quantidades e depois revendem no mercado negro a valores muito mais altos. Essa atividade vem sendo combatida de forma bastante ostensiva há vários meses. Quase todo dia saem notícias de prisão por atividade comercial ilícita. Esse é o quadro geral. Com certeza, vamos falar muitas vezes ainda desse tema. Agora, a Covid. Cuba é o único país da América Latina que tem candidatos vacinais contra a Covid-19. Isso é resultado de uma política de soberania científica que a Revolução adotou há muitos anos com investimento na pesquisa e produção de biofarmacêuticos. São 4 vacinas que estão sendo estudadas: Soberana 1 e 2, do Instituto Finlay, e a Abdala e a Mambisa, do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. O diretor do Instituto Finlay informou que as vacinas Soberana 1 e 2 apresentam resultados bastante positivos na primeira fase de ensaios clínicos. Na próxima fase, ambas serão testadas também em outros países. Isso responde à necessidade de provar as vacinas em meios com um nível maior de contágios. E mais uma boa notícia: o Comitê do Prêmio Nobel confirmou o registro do pedido enviado pelo reitor russo Andrei Yurevich para a concessão do Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Harry-Reeve. Além disso, vários parlamentares e professores britânicos e de outras nacionalidades reiteraram a indicação. Por hoje é isso. Saudações socialistas.
Valeu, companheira Márcia Chueri, direto de Havana, em Cuba, por mais um boletim aí para a gente saber como está a situação de Cuba. Único país da América Latina que está desenvolvendo vacina contra o coronavírus. Quatro vacinas contra o coronavírus Cuba está desenvolvendo. E isso daí sob um bloqueio econômico brutal e criminoso dos Estados Unidos, né? Imagina se não tivesse bloqueio. Obrigado aqui a todo mundo que está participando. Já agradeci o Arthur Freitas, Adriano Blá 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 está aqui com a gente também, Renata Diniz, Ana Matos e Masaru Miyata. Muito obrigado pelos comentários. Continuem comentando aí, deixando suas perguntas, dúvidas, sugestões. A gente vai já falar com o nosso companheiro que está em Portland, no Oregon, para tratar sobre a situação dos Estados Unidos. Antes disso, vamos ver rapidinho um vídeo aí da manifestação que teve no final de semana na França, que foi reprimida pela polícia do Emmanuel Macron. Protesto gigantesco aí contra a Lei de Segurança Nacional do Emmanuel Macron, né? Vocês vejam que no mundo inteiro os povos aí estão saindo às ruas, enfrentando o coronavírus, né? Que está com tudo aí contra a população, mas não tem outra saída senão a luta, né? Essa manifestação gigantesca aí que a gente viu e a gente vem vendo aí em vários locais do mundo, o povo saindo às ruas. Aqui no Brasil só falta a esquerda pequena burguesa levantar a bunda da cadeira para mobilizar a população. Bom, nos Estados Unidos também teve manifestação recentemente contra a extrema-direita, né? A gente vê que o clima lá está bem polarizado, né? Os simpatizantes do Donald Trump, eles rejeitam que o Joe Biden tenha ganhado as eleições e eles realmente têm uma certa razão nisso, né? O problema é que grande parte da esquerda norte-americana apoiou o Joe Biden e, já apoiando um candidato de direita, não faz absolutamente nada contra o candidato da extrema-direita, que é o Donald Trump, e sua base, né? O que eles acham que é possível fazer é justamente apoiar o Joe Biden contra o Trump. Agora, quando saem às ruas os bandos fascistas que apoiam o Trump, essa esquerda não faz absolutamente nada. Ainda bem que existe uma parcela da população dos Estados Unidos que vem querendo enfrentar na marra a extrema-direita, como a gente vai ver aí nesse vídeo. Valeu aqui ao Lino Alves, está aqui com a gente, fala sobre a manifestação na França, que essa é apenas uma das milhares, né? Realmente os franceses estão saindo às ruas agora todos os finais de semana contra as leis repressivas do Emmanuel Macron. Queria aproveitar aqui e convidar todo mundo que está assistindo o nosso programa a acessar o site da COTV, cotv.com.br. Nesse site vocês podem assistir a nossa programação ao vivo. O link 24 horas está também disponível no site. Além disso, vocês podem ver todo o acervo de vídeos que temos no nosso canal. São mais de 10 mil vídeos. Vocês podem ver ali por programas, por temporadas,
vídeos avulsos, tudo mais. No site da COTV está muito melhor organizado e a navegabilidade é muito maior do que no próprio YouTube. Além disso, o que é muito importante é se você acessar também cotv.com.br, você vai ver no lado superior direito da tela um botãozinho para você se inscrever e receber as notificações do nosso canal no YouTube. Assim, sempre quando estiver começando um programa, como é o Correspondente Internacional, todas as quintas às 4 da tarde, você vai receber a notificação ali que o programa está começando para você não perder. Ou, sempre quando tiver um vídeo novo na Causa Operária TV, você vai também receber a notificação para ver as novidades do nosso canal, assim você não vai perder nada que ocorre aqui na TV da classe operária, que é a Causa Operária TV. Então acesse cotv.com.br. Além disso, acesse também universidademarxista.pco.org.br. Esse daí é o site da Universidade de Férias do PCO, que vai trazer, a partir de 5 de janeiro, ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, 2 meses de curso, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, com a apresentação do companheiro Rui Costa Pimenta. 2 vezes por semana, o Rui vai apresentar aulas esmiuçando todos os detalhes a respeito da biografia política do Joseph Stalin e, mais ainda, do seu legado na União Soviética e no mundo todo, o legado contra-revolucionário, né, que estrangulou revoluções pelo mundo afora, estrangulou a própria Revolução Russa, e você vai saber por quê, você vai ter todas essas análises assistindo o curso O que foi o Stalinismo, ao qual você pode se inscrever em universidademarxista.pco.org.br. Lá você, para se inscrever, você vai pagar uma taxa que é com um valor bem baixo, que é R$100 para um curso de 2 meses, né, que jamais foi feito aqui na esquerda brasileira. E além de ter acesso a todas as aulas durante um ano inteiro, então se você quiser ver depois uma aula que você perdeu ou ver de novo, né, você pode acessar o site para assistir novamente todas as aulas do nosso curso. Você também vai ter acesso a materiais didáticos aí para melhor estudar, para aprofundar os seus estudos a respeito do que foi o stalinismo. Então não perca tempo, inscreva-se, porque o curso vai começar daqui a menos de 20 dias. 5 de janeiro começa o curso O que foi o Stalinismo, ministrado pelo Rui Costa Pimenta. Bom, queria dar boa tarde aqui para Silvia Mirro, também com a gente. E se o companheiro Diogo de Castro, que está lá em Portland, no Oregon, estiver ouvindo a gente já vai chamar ele para bater um papo aí conosco. Bom, enquanto a gente entra em contato com ele, vamos ver mais uma reportagem aí a respeito justamente dos Estados Unidos, porque tem aumentado cada vez mais a pobreza no país mais rico do mundo. O país mais rico do mundo só é rico para alguns. De acordo com o mais recente censo americano, a desigualdade de renda nos Estados Unidos é a maior dos últimos 50 anos e o país é hoje a nação mais desigual entre todas as que compõem o G7. Alguns dos sintomas desse abismo social podem ser vistos a olhos nus nas principais capitais americanas, mas outros são menos óbvios. Symptom inequalities that you have like 20 or 30 million people without health care. Symptom of inequalities that actually rich people sort of live in, compounds, and the rich people essentially don't have much interaction with others, because if you live in a compound, you don't need to worry about, good roads. You don't need to worry about public schools. You don't even need to worry about, electricity, because you can have your own electricity generator. Inequality is not about poverty. Poverty is about absolute standards. Inequality is about the gap between people, how much more somebody has than somebody else. Almost always an unwarranted gap. A distância econômica e social que separa os americanos fica ainda maior, mais evidente e mais perigosa em tempos de pandemia. Why you have so many people who fall sick? Because they cannot afford not to work. So they have actually to go out
meet other people and actually get exposed. Now, why is that the case? The case is because they actually have no other sources of income except on a daily basis. So they have to keep on working day after day. And this is actually the problem. You know, the problem is that we have the ironic situation that a democracy like the United States takes people totally indifferently. It's like shares. You lose one share, you replace that with another share. O 1% mais rico dos Estados Unidos detém o controle de 35% de toda a riqueza do país, enquanto 80% da população na parte mais baixa da pirâmide social acumula apenas 11% da riqueza local. Prestes a assumir a Casa Branca, Joe Biden pretende mexer no sistema tributário americano, elevando de 21% para 28% os impostos aplicados sobre corporações e aumentando de 37% para 39,6% o imposto de renda individual para famílias com renda anual superior a $1 milhão. Se colocadas em prática, as mudanças sugeridas pelo democrata devem gerar entre 2 trilhões e 3 trilhões de dólares aos cofres públicos ao longo de uma década. And the problem is, if somebody has a lot of money, that doesn't come out of nowhere, because that large amount of money gives them the right to make somebody else blow leaves off their lawn with a leaf blower. Somebody else has to clean their house, has to change their bed, has to look after their children, so children aren't probably brought up by their parents, you don't see them. And all those normal things that you do for yourself, you in effect pay for servants to do. So allowing somebody to have lots of money reduces the freedoms of others. It makes them do things that, you know, no human being needs somebody else to basically clean their bedroom. You know, honestly, if you can't keep your bedroom clean, you know, what's wrong with you? Bom, a gente vê aí que existe uma certa crença, né, no Joe Biden, mas ela é totalmente infundada. A gente vai falar sobre isso já já, mas eu falei da Universidade de Férias do PCO, né? A gente tem já uma vinheta promocional do nosso curso. Para quem ainda não viu, pode sentir o gostinho de como que vai ser a Universidade de Férias sobre o Stalinismo. Bom, a gente está aqui tentando contato com o nosso convidado, mas já vamos começar a falar um pouquinho do assunto, né? Porque o Joe Biden, ele nomeou hoje mais uma figura aí para o seu governo, né? O novo secretário de Transportes é o Pete Buttigieg. E o porquê que foi tão comemorada essa nomeação e tão divulgada, né, essa nomeação? Porque o novo secretário de Transportes é gay. Exatamente, é o primeiro gay a ser secretário do governo dos Estados Unidos, e o movimento identitário está em polvorosa, né? Porque o
Biden ele já tem como vice-presidente uma mulher negra, Kamala Harris, primeira vice-presidente mulher, primeira vice-presidente negra do país. E tem também o Lloyd Austin, que foi nomeado como secretário da Defesa do Biden, que é negro também, né? Embora seja um general tão carniceiro como qualquer outro general branco, ou como qualquer outro general do Adolf Hitler, se bobear, porque ele participou da guerra do Iraque, quando justamente o Joe Biden, como vice-presidente, estava encarregado para os assuntos iraquianos do governo dos Estados Unidos. Bom, para falar sobre isso daí, a gente já está aqui com o nosso convidado, o Diogo de Castro, companheiro lá direto de Portland, no Oregon, para falar com a gente a respeito do que está acontecendo, né? Transição política do governo Trump para o governo Biden. Boa tarde, Diogo. Muito obrigado pela sua presença aqui na Causa Operária TV, no Correspondente Internacional. Boa tarde aí, Eduardo. Boa tarde, pessoal que está assistindo. Para mim aqui ainda é bom dia. Aqui é 11h30. Pois é. Nossa. Então, essa é a minha segunda vez que eu moro em Portland. Então, a primeira vez eu estava aqui em 2010. Então, quando o presidente era o Obama, né? Então, eu tenho acompanhado de perto aqui o caos que Portland se transformou. O caos no bom sentido, claro, mas o que eu reparei, eu estou morando aqui agora desde 2016 outra vez, então o que eu reparei aqui foi muito uma explosão no número de moradores de rua, tá? Aqui em Portland é impressionante a situação que está downtown, a área do centro aqui. Né? Então, a eleição do Biden, digamos que ela é, como se diz, contraditória ou ainda não acabou, porque o Trump ainda não aceitou e os fãs dele ainda não aceitaram. Então, a gente conhece bem a figura do Biden como vice-presidente dos Estados Unidos, o que ela causou para os Estados Unidos, o que ela causou para as vítimas dele, na verdade, né? Então, isso aqui que eu tenho reparado é que ainda existem protestos na área do centro. Então, o pessoal ainda está muito, como se diz, ansioso sobre a posse dele. Né? Então, os protestos que tiveram aqui durante o Trump foram violentos. Aqui já tiveram... Portland é conhecida aqui nos Estados Unidos como uma cidade como se fosse a Little Moscow, porque a ideologia aqui progressista é muito forte, bastante, como se diz, os anarquistas são bem organizados aqui, sabe? Inclusive, essa ideologia ela acaba atraindo a ala esquerda dentro do Partido Democrata, que cá para nós é uma ilusão achar que os democratas é de esquerda, lógico. Então, a decisão dentro do partido, né, que se dividiu na ala socialista dentro dos democratas e a ala elitista, no caso, né, que é a dominante, existe uma contradição muito forte, né, porque a acusação de que a eleição para presidente aqui nos Estados Unidos foi uma fraude não é de agora. A eleição americana é praticamente um teatro, né, assim, para o mundo inteiro. Então, se o Trump realmente quer provar a fraude nessa eleição, ele vai ter que provar que houve fraude na nomeação de Biden para presidente, porque até então Bernie Sanders era o favorito, e é o favorito ele ganharia do Trump de
como eles chamam aqui, de landslide, seria uma lavada. E isso não aconteceu, então se houve fraude, a fraude já começou lá na nomeação do Bernie Sanders. Então, Ô, Diogo, sim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou aí de Portland, né? Portland se destacou aqui esse ano justamente pelas manifestações radicais aí, né, da população local, formando inclusive, né, barricadas ali, uma espécie de comuna, né, de Portland, né, que o pessoal, muitos tentaram comparar com a própria comuna de Paris. Agora, como que está a situação aí nas ruas dos Estados Unidos em geral? A gente mostrou aqui agora há pouco um enfrentamento entre seguidores do Trump e antifascistas, né? Como que os seguidores do Trump e o próprio Trump, você falou aí que ele está ainda acusando fraude, né? Como que eles estão reagindo aí ultimamente nas ruas e também como que tem sido a reação contra isso daí? Então, vamos lá. E a barricada que houve em Portland, ela foi uma experiência baseada na ocupação que houve em Seattle, do City Hall, que eles chamam de City Hall, uma zona autônoma dentro de Seattle. Ali durou quase 2 meses, eu acredito. E aqui em Portland teve a mesma coisa. Em menor, vamos por assim, em menor escala. Ainda existe aqui em Portland, que eles chamam de... É uma casa onde os moradores perderam emprego, eles estavam a ponto de ser expulsos da casa. Esse grupo Antifa chegou, cercou a casa e falou, aqui ninguém será expulso. E esse movimento tomou conta da rua e do bairro todo, então ainda existe. Então, se eu for lá, eu posso mostrar para vocês e mostrar a barricada que existe. Se você quiser levar doação, a gente leva doação. A organização deles é muito interessante, sabe? Como eles vêm se organizando, porque não é de hoje. Então, sempre que existe essa oportunidade, eu não vou chamar de grupo, porque é uma ideologia. A ideologia vai levar as pessoas a defender o oprimido. Então, o que eu tenho acompanhado aqui é o seguinte, as lojas do centro estão todas fechadas. Aqui eles têm o costume de colocar aquela madeira na frente, né, de compensado. Então você vê assim, lojas da Apple, Microsoft, Gucci, blá, 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 todas fechadas, né, lógico, com grafites e tal. E os protestos que houveram aqui, inclusive, aquela, acho que a mais famosa que teve aqui foi agora um seguidor do Trump, que levou um tiro, morreu, não se sabe de quem, não se sabe se foi um Antifa ou não. E logo, dali 2 dias, a polícia foi à casa de um integrante, um membro do Antifa, um organizador, e literalmente o assassinou, entendeu? Foi um assassinato, assim, bárbaro. Ele não reagiu, não tinha nada, eles estavam realmente esperando uma reação da polícia, mas não assim. E como que está a repressão policial agora, nesse momento aqui? E o movimento do Black Lives Matter também? A polícia continua... Adiantou alguma coisa com relação à violência policial, esse movimento que a gente viu esse ano? Olha, eu posso adiantar para vocês que aqui em Portland, a polícia, eu não vou dizer que ela é menos opressora do que em outros lugares. Ela é opressora do mesmo jeito. Só que o que aconteceu aqui foi o seguinte, durante o Black Lives Matter, os protestos aconteciam todos os dias, todas as noites, e veio acontecendo. Então, dentro do movimento, foi possível acompanhar a divisão dentro desse movimento e a tentativa de captação pelo Partido Democrata na eleição do Biden. Então, você não via bandeiras socialistas, sociais, pedindo mudança profunda no sistema, mas você via a bandeira de Biden. E quando alguém tentava puxar esse movimento para o que realmente ele nasceu para ser, uma continuação dos Panteras Negras, com uma organização marxista, isso não aconteceu. Aconteceu, mas houve uma divisão. Então, os progressistas do Partido Democrata
cooptaram o movimento. Então, logo após a eleição, o movimento cessou. Não houve mais protestos e é como se tivesse sumido o racismo. Será? Portland, ela é conhecida como... Ela é uma cidade que tem essa história de segregação muito forte. Então, nos Estados Unidos como um todo, você consegue diferenciar a área menos desenvolvida da área mais desenvolvida. Lógico, a parte menos desenvolvida é onde estão os imigrantes, onde estão os negros, onde tem uma loja de bebida em cada esquina, onde você compra cigarros sem apresentar identidade. Só acontece em bairro menos desenvolvido, bairro de imigrantes ou bairros negros e latinos. Então, o que a gente tem acompanhado aqui, Portland, veja bem, ela não é a capital do Oregon. A capital aqui seria Salem. Lá existe um movimento muito forte dos apoiadores do Trump em reprimir ações sociais, antifa, socialista, comunista, seja o que for, por ser a sede do governo. E Portland é como se fosse o quartel-general aqui dos progressistas, dos socialistas e dos anarquistas. Então, quando eles se encontram, é lógico que é uma combinação perfeita do caos. Nós, aqui, os socialistas, eu participo aqui da IWW, que é os Trabalhadores da Indústria Organizados, né, é um sindicalismo ativista, né, se diria. Então, quando a gente diz que a gente fala, não, eu quero que o Trump continue brigando e dizendo que vai continuar sendo presidente. Afinal, Trump e Biden apoiaram Juan Guaidó na Venezuela. Uhum. Ou seja, para nós, o caos é o que importa. Exatamente. Que a gente concorda totalmente com isso, Diogo. Porque o pior que pode acontecer, tanto para a população dos Estados Unidos, né, para os explorados nos Estados Unidos, trabalhadores, imigrantes, etc., como para os trabalhadores do mundo todo, né, o pior que pode acontecer é que o sistema dos Estados Unidos fique estável, né, porque a estabilidade é justamente o que a burguesia quer para poder continuar oprimindo. O que a gente mais quer mesmo é a instabilidade, o caos aí nos Estados Unidos, logicamente, né, para que esse sistema rua. E a instabilidade ela acaba levando justamente à mobilização dos trabalhadores. Eu queria te fazer uma última pergunta, porque o nosso programa já tá terminando, Diogo, a respeito da questão do coronavírus aí, porque já são mais de 300 mil mortos nos Estados Unidos, e o Joe Biden ele disse que entre as prioridades dele está a reabertura das escolas, o que a gente sabe que significa colocar muito mais gente nas ruas aí, no transporte e tudo mais, e nas escolas também, né, em si, fazendo com que haja uma probabilidade de contaminação muito maior, né? Então, queria saber como é que está a situação aí do coronavírus nos Estados Unidos, e uma coisa que é bem contraditória, né? Os Estados Unidos são o país mais desenvolvido do mundo, o país mais desenvolvido da história da humanidade, e justamente o país que está sofrendo mais com a questão do coronavírus aí, 300 mil mortos, muito mais do que o segundo colocado, que é o Brasil, que ainda não chegou a 200 mil mortos, e com uma infraestrutura de saúde que está totalmente destruída aí, e em um caos também, falando em caos, né? Um caos gigantesco no sistema sanitário dos Estados Unidos, Diogo. Exatamente. É importante deixar claro que quando a gente fala do caos, a gente fala que é do caos que renasce uma coisa nova, uma ideia nova, um jeito novo de fazer alguma coisa, certo? Então a gente diz o seguinte, no caso do coronavírus aqui, essa retomada da normalidade, que é algo que a gente não quer. As pessoas não podem querer voltar à normalidade, porque o normal nos trouxe até aqui. Eu acho que isso é importante deixar claro, né? Então, digamos assim, essa volta às aulas, as pessoas estão divididas aqui nos Estados Unidos com questão à vacina ainda. Então, eu acho que aqui aí no Brasil é aquela mesma ideologia de que a vacina vem com DNA modificado, alienígena, comunista. Essa é a vacina que a gente precisa. Então, digamos assim,
as aulas, por enquanto, elas estão correndo online aqui nos Estados Unidos, então querem retomar a voltar às escolas. Os professores não querem. Então, acho que esse é uma como é que fala? Uma queda de braço, onde quem vai vencer vai ser quem será a classe dominante. Que, no caso, agora seria a hora de mudar. Então, eu acredito que a gente ainda vai ver muita água passando embaixo dessa ponte, porque o Biden ainda não assumiu. O Trump ainda não saiu. E eu acho que ainda existe muita coisa a ser... como é que se diz? Desculpa, às vezes eu esqueço a palavra em português, cara, daí fica assim. Então, onde é que eu parei? Eu acho que essa retomada das aulas vai ser essa volta à normalidade, que eles chamam de normalidade, não... Já é tarde demais, entendeu? A quantidade de pessoas que partiram para o seguro-desemprego representa quase 10% da população americana. São 40 milhões de pessoas em 3 semanas, quando começou a crise. Fazem 9 meses que já passou o início da crise e o governo, por enquanto, deu um cheque de $1.000 por filho, um negócio assim. Por enquanto. E são 9 meses de aluguéis atrasados, de contas sem pagar, luz, telefone, água. Então eu acho que é um caos grande, porque voltar à aula não vai ser normal, porque famílias não têm de onde tirar, não tem para onde mandar essas crianças, não tem trabalho. Então vai ser complicado. Vamos aguardar para ver o que acontece, porque e como você tem a maior economia do mundo, mostrou-se ser a maior, foi uma humilhação mundial. Os Estados Unidos estão mostrando, né, Diogo, que o capitalismo é o maior fracasso também da humanidade, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, mostra também a fragilidade do sistema capitalista, que com uma doença, né, uma gripezinha, segundo o Bolsonaro, embora não seja, né, mas uma pandemia aí que em Cuba, por exemplo, foi muito mais controlada, na Coreia do Norte foi muito mais controlada, nos Estados Unidos a principal potência, exatamente, a principal potência capitalista do mundo, morre 300 mil pessoas e o cenário ainda está um caos gigantesco na sociedade daquele país. Bom, muito obrigado, Diogo, pela sua participação aqui, uma participação muito especial aí de um companheiro. Interessante saber também que você faz parte aí da Organização dos Trabalhadores Industriais aí de Portland, muito interessante. E também fica o convite aqui para você participar também quando você quiser, esteja aqui com as portas abertas para você participar do nosso programa e da Causa Operária TV. Valeu, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui. Valeu aqui a editora Livros 360, que acaba de se tornar membro do nosso canal também. A gente vai terminando aqui o Correspondente Internacional e vocês ficam agora com o J5, Jornal de Notícias da Tarde da Causa Operária TV. Se vocês quiserem assistir também o companheiro Rui Costa Pimenta, ele vai estar agora às 5 da tarde na live das 5 na TV DCM. A gente volta na próxima quinta-feira às 4 da tarde com mais um Correspondente Internacional. Tchau!